Aqui é o professor André Ono e estou aqui para dar as boas-vindas a vocês no nosso primeiro mini curso da oficina de paleografia. Bom, como todos devem saber, nós estamos vivendo uma espécie de pandemia e toda essa tecnologia é muito nova para a gente. Não que eu não saiba usar uma webcam ou alguma coisa desse tipo, mas gravar vídeos e editá-los, então me perdoem se ele não vai estar editado, porque eu não vou editá-lo. Queria dar as boas-vindas a vocês que se propuseram a fazer esse pequeno mini curso sobre paleografia e apenas falar que esse minicurso, ele vem, já é uma das iniciativas da Oficina Permanente de Paleografia. O que é a Oficina Permanente de Paleografia? Ela foi é um projeto de extensão que surgiu a partir de um desejo bastante antigo de estabelecer um processo contínuo de treinamento paleográfico entre os nossos alunos do curso de História e que nada impede de agregar alunos de outros cursos interessados. Não vou explicar bem o que é paleografia, porque nós teremos outros alunos, já que a ideia é que os alunos se transformem em motores de conhecimento dentro de um projeto de extensão. Mas apenas estou aqui para dar as boas-vindas a todos vocês. Tenho certeza que vocês estão em excelentes mãos, porque os alunos que estão participando são excelentes alunos. Em pouco tempo desenvolveram técnicas paleográficas extremamente avançadas. E dizer que também quem gostar da experiência da paleografia, do curso de paleografia, desse mini curso, que é quase como se fosse um convite à paleografia, sintam-se à vontade para entrarem, ingressarem no grupo. O grupo já vem trabalhando desde fevereiro, desde março, eu acho, com alunos bastante interessados. Ainda não tivemos nenhuma evasão, temos 9 a 10 alunos dentro do projeto. Já está dando frutos, já temos alunos submetendo artigos para congressos, apresentando trabalhos. Então eu estou muito feliz e é um projeto que me encanta lindamente. E a ideia é que seja um projeto gerido por vocês todo pensado para os alunos e que ele seja um projeto permanente. À medida que os alunos forem se formando, novos alunos vão entrando e vão cuidando dessa oficina e eu fico lá como coordenador eterno dessa situação. Então, dito tudo isso, caso ao final do curso alguém se interesse em se aprofundar mais sobre a paleografia, entre em contato conosco. Pode ser pelo meu e-mail, cabral.historia@gmail.com, e a gente vai dar o suporte para que você possa ser integrado. Lógico que a gente vai pensar em níveis diferentes, inclusive os próprios alunos vão servir como trainee não, o contrário, eles vão treinar, vão servir de tutores para essas novas pessoas que a gente for abarcando à medida que o tempo for passando, certo? Mais uma vez, muito obrigado, sejam bem-vindos, divirtam-se e deixo vocês com o primeiro minicurso da oficina de paleografia para a 20ª semana universitária, que será feita de forma online. Esperemos que próximo ano estejamos todos presentes para que possamos ter um contato caloroso em termos físicos e emocionais, tá bom? Beijão imenso para vocês e vamos paleografar! E após essa deleitosa apresentação do professor André Honor, a qual nós amamos muito, vocês ficarão agora com o nosso mini curso e conosco, nosso mini curso de paleografia, da viola de rua ao coro da sé, paleografando a música do Brasil colonial. Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos. Estamos aqui à disposição de vocês.
a nossa oficina permanente de paleografia, esta arte desenvolvida em conjunto do Lucas, a qual será apresentado posteriormente com a nossa querida Ellen, representando a nossa oficina permanente, vinculada ao Departamento de História. E, por favor, todos sejam muito convidados para passar lá, tomar um cafezinho, prosear com a gente, ver o que nós trabalhamos no Laboratório de História Social da Universidade de Brasília. E aqui estão os integrantes da nossa oficina permanente de paleografia. Vocês irão me encontrar no terceiro quadradinho. Agora, os demais eu deixarei apresentar-se e, juntamente, os seus respectivos tópicos. Por favor, pessoal, é com vocês. Bem, meu nome é Fernando e eu estou no quarto quadradinho, na quarta foto, e eu pretendo apresentar sobre Brasil colonial, ou América Portuguesa, como vocês preferirem. Oi, meu nome é Isabel, eu sou a Lia que está no segundo quadradinho. Eu, conjuntamente com a Júlia, vou falar sobre música na América Portuguesa. E espero vocês lá no terceiro vídeo. Oi, bom dia. Eu sou a Júlia, eu estou no segundo quadradinho da última fileira. E junto com a Isabel, né, a gente vai estar falando de música no período colonial no Brasil. E esperamos vocês lá no terceiro vídeo. E o nosso Lucas, claro, né, gente? Nosso monitor, nosso design técnico. Por favor, Lucas. Bom dia, né, para todos. Eu sou o último ali do quadradinho com aquela cara esquisita. Eu não vou apresentar nada, na verdade, como o Alexandre disse, eu sou vou estar monitorando vocês e auxiliando aqui na parte técnica, edição e etc, né? Bom curso para todo mundo. E a nossa história? A nossa história começa há bilhões de anos, quando átomos, elétrons e prótons se chocaram. Alexandre? Oi. Um pouquinho mais para frente. Perfeito. No centro-sul da África, a nossa espécime desenvolveu-se... Não, Alexandre. Oi. História da paleografia, por favor. Ah, verdade. Um mini curso de paleografia. Pode deixar, Lucas. Muito obrigado. Então, vamos abordar a introdução à história da paleografia. E como não poderia ser, a história proveio do conflito. E que conflito? Entre dois religiosos. Vale ressaltar que na Idade Média e no Renascimento já havia obras de cunho paleográfico, mas sem pretensões de ser tratados críticos e também sem a preocupação com a escrita, com a procedência, com a nacionalidade, com o método caligráfico e mesmo com o período histórico em que estava sendo retratado. E quando irá iniciar essa história? A partir do conflito entre dois religiosos que eu irei abordar um pouquinho mais à frente. E ela é dividida em dois períodos. O de formação, do século XVII ao século XVIII, e o de afirmação até os dias atuais. Dentre esses documentos de cunho paleográfico da Idade Média e do Renascimento, eu posso citar traduções, bíblias, todo manuscrito, geralmente confeccionado por monges em seus mosteiros reclusos da história ocidental. Pode passar o slide. Temos aqui o primeiro período, o de formação, que iniciou-se de uma rusga, de um conflito entre religiosos. O nosso querido padre Papenbrock queria reunir uma coleção de livros para elaborar uma obra de santos ibéricos. Então ele visitou mosteiros de diversas nações, fez uma longa viagem. E nessas viagens, nessas
leituras, verificou uma grande quantidade de obras inautênticas, inverídicas, e por isso ele publicou em 1675 o Propileum Antiquarium circa ec falsis crimen vestus membrans, princípios discriminatórios para se distinguir o verdadeiro e o falso em obras antigas. É a nossa primeira crítica, olha, não é tratada, é a nossa primeira crítica diplomática à procedência de boa parte dos documentos dos mosteiros beneditinos. E esses beneditinos tinham um ego, tinham uma fama de serem os maiores portadores de obras religiosas da Idade Média. Então imagina como eles ficaram. E a reação a gente vai ver no quadradinho seguinte. A defesa documental. O nosso padre Jean Mabillon ficou por 4 anos elaborando uma defesa. Imagina você ficar ressentido por algo em 4 anos. Elaborou uma defesa documental em que ele estabelecia regras precisas para se verificar ou não a autenticidade dos manuscritos, sob o título de Ré Diplomática. E assim nós temos o primeiro tratado diplomático. E nos últimos capítulos nós encontramos realmente um método de verificação de elementos internos e externos do documento. Então nós temos os primeiros métodos, as primeiras técnicas e ferramentas propostas para se verificar os elementos, as características do documento. Nós temos, assim, o primeiro tratado paleográfico e, sobretudo, uma classificação sistemática das escritas, a qual o Fê vai abordar no nosso próximo encontro. E aqui uma foto dele. Olha, que cara de debochado, gente. Pode passar. Então, afinal, o que é paleografia? É arte? É ciência? É uma receita de bolo? Bem, recorremos à etimologia conceitual. A paleografia define-se como o estudo da escrita antiga. Paleos, antiga. Grafem, escrita. E todo documento paleográfico é classificado da seguinte forma: qualquer manuscrito balizado por papel, tecido ou matéria branda. O que é matéria branda? Basicamente, argila condensada. E aqui nós vamos ver uma confusão etimológica, conceitual, de vários intelectuais sobre a procedência da paleografia. O que é? Qual é a definição? Ribeiro e Munhoz classificam-na como ciência, a ciência da decifração dos manuscritos antigos. Fonseca já vai a falar que ela é um estudo da genética dos velhos manuscritos. Nome essencial para a paleografia brasileira, nosso querido professor Franklin Leal, que elaborou, vou citar mais à frente, mas já dá um spoiler, o primeiro encontro paleográfico no Brasil em 1990. Olha, eu nem havia nascido. Mas Franklin Leal ressalta que é o estudo técnico. Então, ele já vai para um caminho mais técnico, mais procedimental, através das ferramentas. É um estudo técnico dos textos antigos. Ribeiro já coloca apenas como uma parte, um complemento da diplomática que nos ensina a julgar sua idade, a veracidade e o território de que provém. Pode ver. E, finalmente, nós trouxemos aqui a definição pelo grupo, tida como a mais acertada. E nós a compartilhamos com Beranger e Leal, que a paleografia abrange a história da escrita, a evolução das letras, bem como dos seus instrumentos. Ela pode ser considerada arte. Claro, é arte na prática, quando paleografando, parafraseando o professor André, quando a pena desce no papel e força-se através da força do algoz escritor. Depois eu posso disponibilizar esse poema que ele fez a paleografia para vocês. É arte na prática e ciência na teoria. Porém, acima de tudo, é uma técnica que nos permite
objetivar o estudo das características dos documentos, assim permitindo sua leitura e sua transcrição, além de determinar sua data e origem. E todos que quiserem, independente do curso, aprender um pouquinho mais sobre essa técnica tão essencial para o estudo do passado, da história, da memória, estejam muito convidados ao nosso laboratório de História Social. E aqui uma foto. Vejam que nós também utilizamos instrumentos para manusear um documento paleográfico. Nós utilizamos lupas, luvas, tudo para não deteriorar ainda mais os documentos. E aqui uma imagem do nosso saudoso matrícula web, uma disciplina de paleografia ofertada pelo Departamento de História. Atualmente não temos mais, só em mestrado. Contudo, é um meio, é uma forma de você ter acesso a esse conteúdo se você entrar no nosso mini curso e, além do mais, na nossa oficina permanente de paleografia. Novamente o convite. Pode passar. Segundo período, olha o professor Frank Leal, que carinho eu tenho por ele. Principal nome da paleografia brasileira no primeiro Congresso Brasileiro de Paleografia e Diplomática, que ele realizou em 1990, no Rio de Janeiro. Na segunda metade do século XVIII, os estudos paleográficos passaram a se constituir cátedras universitárias, passaram a se assentar em bancos escolares. Na Alemanha, em 1765, na Itália, no mesmo ano, na França, em 1821, na Espanha, em 1838, na Áustria, em 54, na Inglaterra, em 73, e o Brasil realmente teve o seu primeiro congresso em 1990, mas considera-se como um marco da paleografia em 1995. E por que, Alexandre? Por que este marco? Porque foi quando houve o projeto Resgate. Projeto Resgate vinculado ao projeto Barão do Rio Branco, o qual foi preenchido por docentes e pelo corpo técnico da Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília, que esteve à frente desse projeto, digitalizou milhares de documentos que encontravam-se em arquivos públicos municipais, estaduais, nacionais, alguns poucos, e internacionais relativos à história do Brasil, colônia e império. E mais para frente eu irei abordar esse projeto Resgate e também como você pode ter acesso a esses manuscritos. Pode passar. Aqui nós já entramos nas divisões paleográficas, as catalogações. Então, a paleografia divide-se em quê? Em elementar, quando trata somente da leitura e transcrição, crítica, quando procura deduzir informações sobre o material, a época, o tipo da escrita, tintas, autores, etc. Fica aqui importante ressaltar que a nossa oficina paleográfica lida com a elementar. Contudo, como é vinculado ao departamento de história, nós a utilizamos como uma técnica de apoio à história. Então, além de nós fazermos a leitura e a transcrição, nós deduzimos o contexto da época, os personagens envolvidos e os agentes sociais. Em relação à ciência que apoia, ela compreende as seguintes divisões. A diplomática, quando se ocupa de textos e documentos antigos, a nossa. A bibliográfica, quando estuda-se gêneros de letras em livros anteriores à imprensa. A numismática, que estuda inscrições em moedas e medalhas. E a epigráfica, eu vou dar um exemplo logo à frente, que estuda a escrita de lápides e inscrições, a história dos cemitérios. Pode passar. Não disse que iria dar um exemplo logo em seguida? Olha esse obituário extraído da obra de Mary Beard. Foi um trabalhador de uma indústria de panos. Então, além do nome dele estar vinculado a púrpuras, purpurares,
púrpuras é um tingimento de pano, você consegue visualizar instrumentos que ele utilizava no próprio ofício. E isso só a paleografia epigráfica que consegue realizar. Em relação ao tempo em que foram lavrados os documentos, a paleografia classifica-se em antiga, medieval, e aqui nós temos uma trova de Berenguer de Palou, uma trova de amor. Isso, não minto, uma cantiga de amigo, onde ele ressalta a impossibilidade de encontrar a sua amada. E, finalmente, a moderna, onde eu, aí foi uma escolha pessoal, extraí de uns documentos, dos documentos que eu, Fernando e Marina, outra componente da nossa oficina, estamos trabalhando, que é um caso de um padre que foi preso por proferir as seguintes palavras: augusta e majestosa pessoa del rei. Sim, e se eu estivesse lá em Lisboa, daria com um pau em el rei. E ele ficou 8 anos preso. E foi inocentado. Então, eu, Fernando e Marina estamos analisando todo esse caso e vendo o que aconteceu com esse padre depois. Mas isso aí ficará para outra hora. Pode passar. Sítios eletrônicos para se encontrar documentos paleográficos. Muito bom, hein? Nós temos a Biblioteca Nacional Digital, a Biblioteca Portuguesa, porém, como o Brasil foi colônia de Portugal até 1800, há muito debate. Alguns colocam como 22, alguns colocam um pouquinho mais para frente, enfim. Temos muito material referente ao Brasil colônia na Biblioteca Nacional Digital. Na Biblioteca Digital Luso-Brasileira, olha o que está estampado aí, em destaque, o Projeto Resgate. Sim, gente, nós temos que ter muito orgulho do Projeto Resgate, que foi um marco para o Brasil. Também tem uma coleção de arquivos, partituras, onde a Júlia e a Isabel vão compor os seus próximos slides. E é através desse link abaixo que você consegue ter acesso a esses milhares de manuscritos e para recompor um pouquinho mais a história do nosso Brasil. Pode passar. Temos a Biblioteca Digital Mundial, que foi uma iniciativa da Livraria do Congresso estadunidense. Nós temos alguns documentos, não muitos, é mais uma biblioteca, como o próprio nome taxa, né? Mundial. Então, vamos encontrar ainda alguns resquícios no Brasil colônia. Mas, assim, agora, caso vocês queiram ir diretamente na fonte, Biblioteca Nacional Digital do Brasil, excelente, uma hemeroteca completa para você pesquisar, e nela vai estar também incluso o Projeto Resgate, no acervo digital. Pode tocar o barco. Olha aí, não se assustem, calma, não tirem da tela, eu estou aqui ainda. Vamos iniciar a paleografia do nosso primeiro exercício. Eu estou com vocês, aqui e no próximo também, só que depois terá um que vocês farão e enviarão a mim. Eu só queria também deixar claro que existem duas formas básicas de paleografia. A do texto estruturado, alinhado, o qual nós temos aqui. Os passos iniciais, exercício 1. Esta foi uma carta do nosso belíssimo imperador Dom Pedro, a sua amabilíssima amiga, filha do coração, Domitila. Então vamos lê-la conjuntamente, estruturada por quê? Em linhas, olha, tem um colchete, tem um númerozinho, mas há uma outra forma que eu apresentarei a seguir. Minha querida filha e amiga do coração, ainda agora te respondi como imperador, agora te escrevo como teu filho amigo e amante, mostro-te aqui, estou saudoso de ti. Olha que importante. O aqui, nós sublinhamos o U e o I porque é uma abreviação. Então, na paleografia, nós devemos sublinhar as partes que foram abreviadas, como o que, logo à frente. E essa é a linguagem da época, deixamos no original. Alguns professores preferem atualizá-la. A nossa proposição é mantê-la na forma original. Estou saudoso de ti,
pois me lembro do ano passado em que tive a aventura de estar contigo, minha filha, já que não posso arrancar meu coração para te mandar, receba esses 2 cabelos do meu bigode, que arranquei agora mesmo para te mandar. Eu estou hoje num estado de tristeza e melancolia. Essas saudades tuas, além de toda a expressão, olha que bacana. Por que nós colocamos um ponto de interrogação? Porque nós acreditamos que trata-se da palavra expressão. Contudo, não temos a certeza. Então, quando não há um consenso entre os membros da oficina, nós colocamos um ponto de interrogação, porque pode não ser essa palavra. Adeus, minha filha. Aceito o coração dilacerado de saudades tuas que te ofereço. Este teu desgraçado filho, amigo, amante e fiel imperador. Que lindo, né? Nosso poeta. Agora vamos ao segundo exemplo. Este aqui também envolve o nosso queridíssimo imperador. Contudo, pessoal, veja-se que é um texto corrido. Este aqui é um texto mais próprio para publicação, para investigação paleográfica, e o anterior é editorial. Então, quando você querer estudar um texto, um documento, e tiver pouco tempo, você opta pelo texto corrido. Caso você queira publicar em alguma editora, você utiliza o estruturado. Agora vamos ler este também. Manda Sua Majestade, o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império, remeter ao presidente da província da Paraíba os exemplares inclusos do decreto de 20 de março, próximo passado, e das instruções da mesma data que regulam a forma das eleições dos deputados e senadores da Assembleia Geral Legislativa do Império do Brasil e dos membros dos Conselhos Gerais das províncias, para que, expedindo o mesmo presidente as ordens necessárias e fazendo distribuir pelas câmaras os referidos exemplares, se difiram pela execução as suas imperiais determinações. Olha, sempre colocando o local e o período que foi escrito. Palácio do Rio de Janeiro, em 3 de abril de 1824. João Severiano Maria da Costa. Pode passar mais uma? Chegamos ao final deste encontro. Este anfitrião se despede com uma atividade a vocês. Eu gostaria muito que vocês tentassem paleografar de forma estruturada, de maneira estruturada, também para facilitar a mim. Acredito que eu terei muitos documentos para analisar. Por favor, busquem paleografar, tentem em sua casa. Caso a qualidade não esteja muito propícia, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, aqui, ó, terão 3 fóruns, 3 ou 2 fóruns, e um desses fóruns, com um desses links, com a pastinha que remeterá a esses documentos. E o outro link é de um fórum que você deverá responder com o título Atividade 1 e com documentos salvo como 1, renomeado como 1, com essa atividade para enviar-nos. Muitíssimo obrigado a todos por assistir até aqui. Não se esqueçam, por favor, de entrar nesse fórum, respondê-lo com seus dados e com a atividade paleográfica. Estou aguardando ansiosamente os seus feedbacks e também suas atividades para dar sempre continuidade ao estudo historiográfico e paleográfico, juntamente a vocês. Obrigado a todos, tenham um excelente dia, tarde, noite, onde quer que estejam.